Olá, crianças do quarto ano. Meu nome é Simone, eu sou professora da rede municipal, trabalho na Escola José Herculano, né? E hoje nós vamos falar sobre, no módulo 1, no capítulo 4 do nosso livro, nós vamos falar sobre a formação da população brasileira. Quando a gente fala em formação da população brasileira, vem muitas coisas na nossa cabeça, né? Como começou, a gente passa a olhar também ao nosso redor e ver as diferenças, né? As nossas diferenças entre si, na sala de aula, no nosso convívio, na família, né? E aí a gente vai hoje falar um pouquinho de como começou, como surgiu essa população brasileira, de onde, qual que é a origem dela. Quando essa mistura, né? Que nós somos raça, uma miscigenação de raças. E aí nós vamos entender um pouquinho o que é isso. Os povos originários, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram, já encontraram, né, os nativos, também ditos como indígenas, né, que moravam aqui no Brasil, que estavam, né, povoando o lugar. Os indígenas, quando os portugueses chegaram, eles tinham em torno de aproximadamente, eram 3.000 tribos indígenas que tinham aqui. E dentre elas as línguas mais faladas eram o Tupi-Guarani, o Tupi, e eram muitas tribos, distribuídas dentro de todo o território brasileiro. Agora, então território brasileiro, né? Hoje, essas tribos, elas diminuíram muito, né? Com a evolução, com o homem, né? Como o homem, os homens chegando, elas foram diminuídas. A início, os indígenas os portugueses tentaram escravizá-los, mas eles não se adaptaram a esse processo de escravidão, que estavam acostumados com toda a liberdade, eles colhiam, eles caçavam, e com a chegada dos portugueses, com a sua imposição, eles não conseguiram se adaptar a esse processo de escravidão, né? Os portugueses, os colonizadores, que foram os nossos, né, colonizadores que veio a povoar o Brasil, que chegou, eles chegaram pela Bahia, né? Dizem que eles chegaram aproximadamente pela Porto Seguro. E eles trouxeram toda a sua cultura. E foram os nossos colonizadores, os primeiros povos europeus a chegar no nosso país, que também deu origem à nossa raça. Logo em seguida, vieram os africanos, que aqui foram escravizados. Até então, eles viviam na África livremente, mas com os portugueses, com a necessidade de ter uma mão de obra, eles iam para a África, capturavam os negros, muitos deles eram até príncipes, rainhas e reis lá na África, e vieram para o Brasil para fazer o trabalho escravo, trabalhar nas lavouras, nos engenhos, nas fazendas. E esses são os africanos escravizados. Quando a gente fala da nossa cultura, muitas festas que hoje são festas populares nossas aqui no nosso país, elas vieram de origem europeias. Como exemplo, nós temos o Carnaval, né? Tanto que a gente teria o exemplo na imagem do Carnaval do Rio de Janeiro, das grandes escolas de samba, também o Carnaval do Nordeste, né? Que tem os desfiles dos bonecos, são festas que foram originárias da Europa. E a festa junina, que muitas vezes a gente tem ideia que ela veio daqui, começou no Brasil, não. Ela é uma festa que veio também da cultura europeia. E dentre essas misturas que nós tivemos, todo esse povo brasileiro, né, dessa mistura dos africanos com os portugueses e também os índios, e não só portugueses, como eu já falei, na Europa nós tivemos portugueses, tivemos espanhóis, tivemos alemães, japoneses, que têm uma cultura muito forte. Hoje a gente vê essa cultura muito forte, principalmente no São Paulo, desculpa. Se deu a origem à nossa raça, né? Então, hoje, nós podemos dizer que nós somos não existe essa questão do branco, do negro, do europeu. Nós somos misturas disso tudo. Nós somos essa mistura que tornou hoje o povo brasileiro. Aí, nós vamos assistir um pequeno vídeo agora, que vai dar uma sintetizada em tudo que foi dito, de uma forma bem lúdica e bem prazerosa. E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Ai,
esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta. Franjinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigê o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafusos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? O Bidu é mistura de quais raças pra ser azul, hein? E aí, gostaram do vídeo? É um vídeo bom, né? Que deu para sintetizar tudo que a gente já falou, de uma forma lúdica e gostosa. E também enfatizou bastante uma coisa, gente. Entre nós não deve haver diferença, né? Nós somos misturas de uma raça. Nós somos mistura dos africanos, nós somos misturas dos europeus e somos misturas do povo indígena, que estava aqui no Brasil, né? Então, gente, essa unidade que nós estamos estudando está no capítulo 4 do nosso livro, do módulo 1, como eu já tinha dito, está da página 284 até a página 299, onde vão ter toda a parte teórica para vocês estarem lendo e as atividades para vocês estarem realizando. Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula. Gostaria de falar que nós temos um material complementar que está no módulo 1, na unidade 4, que está da página 284, toda a parte teórica, até a 299, onde estão os exercícios que vocês deverão desenvolver. Aí eu gostaria de agradecer e também desejar a todos uma boa semana e que em breve nós possamos estar todos juntos novamente. Obrigada.